Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo e estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico e a proposta de hoje é resolvermos algumas questões de conhecimentos pedagógicos. Vamos aqui à nossa primeira questão. Estudos indicam que Fernanda Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Roque Spencer Maciel de Barros fazem parte do pensamento pedagógico brasileiro liberal, socialista, progressista, materialista ou crítico. Todos esses autores, citados pela questão, fazem parte do pensamento pedagógico brasileiro liberal. Estão ligados à concepção liberal renovada progressivista, também chamada de pedagogia nova, de escola nova, de escola ativa, de pragmática e também chamada de renovada diretiva. Vamos aqui à nossa próxima questão. Consoante o disposto na LDB, é facultativa a participação do professor na elaboração da proposta pedagógica da escola. A questão está errada. Vamos aqui a algumas considerações sobre ela. Primeira consideração. A participação do professor ela não é facultativa, porque no artigo 12, aliás, no artigo 13 da LDB, está elencado no inciso 1º que é uma das atribuições dos docentes é participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. E a outra consideração é sobre o termo proposta pedagógica. Proposta pedagógica também pode ser chamado de projeto pedagógico e também pode ser chamado de projeto político pedagógico. A proposta pedagógica ela refere-se ao PPP. Então, em provas, pode ocorrer do nome proposta pedagógica ser apresentado com uma outra nomenclatura também. Dessa forma também está correto. Mas a questão está errada, porque não é facultativa a participação do professor na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, da proposta pedagógica. Portanto, o item errado. Item 3. A avaliação da aprendizagem ela tem uma função diagnóstica, verdade, podendo embasar o planejamento do professor e constituir-se em instrumento, até que também é verdade, e constituir-se em instrumento dialético do avanço e da identificação de novos rumos educacionais. A questão está correta. Vai aqui uma dica para você quando estiver respondendo as questões em provas e até mesmo em exercícios. Sempre vai julgando a questão por partes. Então, a cada parte que você ler um determinado item, vai julgando essas partes do item para ver se você consegue identificar conceitos certos ou errados. Aqui nessa questão, de fato, a avaliação da aprendizagem ela tem uma função diagnóstica. No que diz respeito à função da avaliação da aprendizagem, nós podemos elencar que a avaliação da aprendizagem ela pode atender a 3 funções, uma função diagnóstica, uma função classificatória, como também uma função formativa. Nas palavras de Libânio, por exemplo, a avaliação da aprendizagem ela cumpre 3 funções, que é a função pedagógico-didática, a função diagnóstica e a função de controle. Nesse caso aqui, de fato, a questão mostra para a gente que a avaliação ela tem essa função diagnóstica e esse diagnóstico ele embasa o professor para a sua própria prática pedagógica. Portanto, o item está correto. Item 4. Historicamente, o conceito de avaliação está ligado à comparação. Isso, de fato, é verdade, até aqui está correto. Sendo a prática de comparar para classificar reflexo dos privilégios instituídos pela desigualdade social. O item está correto também. De fato, nós entendemos, com base na literatura vigente, nós entendemos que, historicamente, a avaliação assumiu esse papel, ligado à comparação, ligado à classificação. A avaliação assumiu um papel de excluir do processo de ensino-aprendizagem aqueles que não se enquadravam nos padrões educacionais socialmente construídos, os que não se encaixavam no 10, no 8, no 9, né, na mensuração, na quantificação. Então, o item está correto. Questão 5. Ao conceber a avaliação como ato de aplicar prova, isolada de outros contextos, o professor confere a ela um caráter qualitativo e a função de controle da aprendizagem. O item está errado porque se eu concebo o ato de avaliação como apenas aplicar prova e não levo em consideração os outros contextos na sala de aula, essa avaliação não vai estar, esse instrumento que eu vou estar utilizando e essa avaliação não vai ter um caráter qualitativo.
O caráter qualitativo da avaliação refere-se à sua função formativa. Então, nesse sentido que a questão está apresentando, a avaliação, o professor não vai conferir a avaliação praticada um caráter qualitativo. Muito pelo contrário, será sim um caráter quantitativo, apenas de mensuração. Porque quando eu não levo em conta os demais contextos, os outros contextos, eu não estou avaliando numa perspectiva qualitativa e numa perspectiva formativa. Diante disto, cabe fazermos algumas considerações. Por exemplo, então significa dizer que, numa perspectiva formativa, eu não posso aplicar prova? Sim, pode aplicar prova sim. E por que pode aplicar prova? Porque, conforme já abordei aqui em aulas anteriores no canal, não são os instrumentos quem vão definir a função da avaliação, mas é a postura do avaliador com o uso desses instrumentos. Outro ponto a se destacar também é de que todos os dados quantitativos eles devem ser submetidos a uma análise qualitativa. Libânio apresenta isso. Então, quando o professor concebe a avaliação como só aplicar prova, de fato ele vai estar associando a avaliação apenas à questão de mensuração, de quantificação, e não vai e esse aplicar prova isolado de outros contextos não vai ser possível conferir ao ato de avaliar um caráter qualitativo. Portanto, o item está errado. Questão de número 6. O uso das tecnologias é inovador por natureza. Já encontramos um erro. Por isso, transforma necessariamente as concepções e os métodos de ensino e de aprendizagem que ao educador parecem ineficazes. Questão está errada. Não significa dizer que porque eu uso tecnologias em sala de aula, o ensino vai ser inovador e necessariamente as concepções e métodos de ensino elas serão mudadas. Eu posso muito bem fazer o uso das tecnologias e a minha aula não ser uma aula inovadora. E vamos aqui pegar como exemplo, eu posso muito bem, numa aula de matemática, utilizar o laboratório de informática e a minha aula permanecer com uma perspectiva tradicional, né? Então, não vai ser as tecnologias, não são as tecnologias quem vão inovar por si só o ensino. Então, existe uma série de fatores, além das tecnologias, que promovem e que contribuem para essa inovação no ensino. Então, usar as tecnologias por si só não garantem inovação. Portanto, o item está errado. Outro item. Eu repeti aqui o mesmo item, né, mas vamos aqui ao item 8. Durante o processo de planejamento do ensino, o professor deve lançar mão, do uso da avaliação formativa para melhor compreender os processos de ensinar e aprender. O item está correto. Vamos aqui fazer uma análise do termo lançar mão. Não sei por quais motivos, mas a gente, de certo modo, associa o termo lançar mão a largar de mão, a deixar de lado, né? Mas, na verdade, lançar mão tem um sentido de agregar, de trazer para dentro, de agregar. Então, durante o planejamento de ensino, o professor deve agregar, né, a avaliação formativa para melhor compreender os processos de ensinar e aprender. De fato, o item está correto. E a avaliação formativa, ela ajuda a compreender dois processos. Olha, o processo de ensinar e os processos de aprender. Então, de fato, o item está correto. Então, sempre em prova, fiquem atentos a esse termo lançar mão. Então, lançar mão não é deixar de lado, não é largar, mas lançar mão é agregar, trazer para dentro, né? Questão de número 9. Uma prática pedagógica de qualidade prescinde o uso de tecnologias aplicadas à educação. O item está errado. Primeiro pela seguinte consideração. O termo prescindir. Prescindir significa dispensar. Né? Então, uma prática pedagógica de qualidade dispensa o uso de tecnologias? Não dispensa. Mas aí surge uma outra questão. Uma prática pedagógica de qualidade só vai ocorrer mediante o uso de tecnologias? Nesse sentido também está errado. Mas a questão é de que uma prática pedagógica de qualidade não vai dispensar o uso de tecnologias, mas sabendo que as tecnologias por si só não vão garantir a qualidade e nem tampouco a inovação do ensino, como vimos em questões anteriores. Portanto, esse item está errado, não dispensa. Muito pelo contrário. Para uma prática pedagógica de qualidade, eu devo lançar mão, eu devo agregar das tecnologias aplicadas à educação também. Então, o item está errado. Questão 10, última questão. Planejar o ensino garante por si só, olha só, êxitos no processo de ensino-aprendizagem.
O item ele está errado porque nós entendemos que planejar o ensino é preciso, é necessário. Planejar é uma previsão, né? Os autores, como Vasconcelos, Danilo Gandin, Menególios Santana, focam sobre a questão do planejamento de ensino, de que é necessário, de que é importante, tratam de elementos constitutivos do planejamento de ensino e de que o planejamento de ensino serve como orientador da prática docente. Mas não significa dizer que o fato de planejar por si só vai garantir êxito no processo de ensino-aprendizagem. Eu posso muito bem planejar e dar certo, como também posso planejar e também dar errado. Mas a questão é que o planejamento reduz as chances de dar errado. Então, por que reduz? Porque quando você planeja, você prevê o que vai acontecer, prevê o que quer fazer. Então, quando você faz um planejamento daquilo que se pretende realizar, as chances de dar errado tornam-se menores. Mas a gente entende que, por si só, o planejamento não é capaz de garantir êxitos no processo de ensino-aprendizagem. Então, são essas questões que eu abordo aqui com vocês e que vocês possam continuar estudando. Curtam dê um like nessa videoaula, compartilhem com seus colegas de estudos e bons estudos para todos vocês nessa jornada de concurso público. Valeu e até a próxima videoaula.